Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia desse quadro que já estreou com Fluminense e Botafogo, e agora vamos para o segundo 11 contra 11, que será entre Barcelona e Real Madrid até essa rodada. Ah, Iago, por que Barcelona e Real Madrid? Você está apelando pela audiência? Sim, estou. Claro que eu estou, óbvio. Então é claro que a gente vai fazer isso, porque vocês gostam desse confronto entre Barcelona e Real Madrid, e a gente vai aproveitar isso e criar essa audiência grandíssima aqui no NS Futebol. E seguinte, vamos explicar como é que funciona. Temos análise jogador a jogador, temos a produção do overall, tá? Ali na parte de cima. Se o overall der empate, cada equipe ganha um ponto. Eu modifiquei as regras em relação ao do Fluminense e Boca Juniors, não modifica a nota, o Fluminense era melhor mesmo do que o Boca, mas ficou mais simples vocês verem ali a nota, tá? Um ponto para cada, caso haja empate, como é o caso aí que está na tela entre Ter Stegen e Kepa. Se tiver uma ligeira vantagem, menos de 10 pontos de vantagem para um lado ou para o outro, só um lado ganha um ponto. Se houver uma grande vantagem, mais de 10 pontos, 2 pontos para a equipe, tá bom? E depois a gente faz um perfil final para vocês darem uma olhada em tudo e quem levou, beleza? Temos o seguinte, primeira disputa, Kepa e Ter Stegen e Kepa, 61 a 61 de overall. Não são os melhores goleiros nessa primeira fase do Campeonato Espanhol, né, dessa paralisação da data FIFA. Temos aí o Unai Simón como melhor goleiro, então assim, não é o cenário ideal para esses goleiros, mas você está falando de bons goleiros, principalmente na construção, então assim, são goleiros que vão ajudar muito suas equipes no passe, então são goleiros bons saindo jogando, tá? Coisa que faltava para o Real Madrid nesse sentido, né? Ter um goleiro que saía jogando com os pés e conseguia distribuir um pouco melhor, mas ao mesmo tempo você está falando de goleiros com mais dificuldades do que o Courtois, por exemplo, tinha na defesa, né? Então o Courtois, por exemplo, impedia muito mais gols do que o Kepa vai impedir, tá? E por que os overalls são mais baixos? Porque o que mais importa para o goleiro é impedir gol. Então assim, o Kepa não impede tanto o gol quanto o Courtois impedia, contribui de outras formas, tudo bem, mas o mais importante para o goleiro é impedir o gol. E aí você tem esse 61 a 61, com dois goleiros muito equilibrados nos números, e na parte que é mais essencial você tem uma vantagem do Ter Stegen, tá? Então para a escalação final ficará o Ter Stegen, até porque tem mais tempo de jogo, tá, do que o Kepa, mas a princípio 1 a 1 no overall. Então já começamos com um empate entre as duas equipes, beleza? Vamos à zaga. Temos aí Koundé e Rudiger, tá? Onde que vai impedir do Rudiger estar com uma nota muito alta ou do próprio Koundé estar com uma nota muito alta? Para o zagueiro, o que mais é exigido e que mais tem peso é justamente o bloqueio, a capacidade dele bloquear as ações de finalização adversárias. E nenhuma das duas equipes tem grandes bloqueios, nem Barcelona, nem Real Madrid. São dois pontos ali de dificuldade. Quando as equipes adversárias finalizam bem contra essas equipes. Assim, pelo menos ou vai para fora ou vai na meta, dificilmente para em bloqueio. Tá? Então temos esse primeiro problema. Quando a gente está olhando esse cenário, você tem ali para zagueiros um Koundé que passa melhor, é o zagueiro que mais passa, né? Aqueles acima de 50% do tempo jogado, é o zagueiro que mais passa, é o zagueiro que mais faz a bola progredir em campo, é também um dos zagueiros que mais recuperam essa bola, não vai recuperar via bloqueio, mas desarme e interceptação ele vai muito bem, e também acaba contribuindo na fase ofensiva, lembrando que algumas atuações, principalmente no começo da temporada, eram mais de lateral do que de zagueiro, o que contribui também para ter uma nota ofensiva um pouco maior, beleza? Então, overall 39 a 11, temos aí mais de 10 pontos, então 2 pontos a mais para o Barcelona, 3 a 1 Barcelona neste começo de duelo 11 contra 11, beleza? Vamos a mais um, e aí o empate do Real Madrid com o Alaba, justamente pelos mesmos pontos que a gente vinha falando, nos critérios mais importantes para um zagueiro, finalização e bloqueio, né, no caso, né, você tem aí uma vantagem boa para o Alaba, e nos critérios que menos tem peso, porque estão menos relacionados diretamente ao resultado do jogo e também às demandas, você acaba tendo um crítico que passa mais a bola, que recupera um pouco mais, mas as distâncias não são tão significantes assim em relação aos principais critérios, então estamos com 3 a 3 até o momento. Vamos a mais um confronto e um 5 a 3. 5 a 3 para o Barcelona com o Cancelo. Cancelo que vem fazendo um grandíssimo começo de temporada,
bloqueia bem, recupera o melhor entre os que têm acima de 50% do tempo, o melhor de recuperação, também progride bem, passa bem, finaliza bem e converte bem. O Carvajal até finaliza um pouco melhor, no sentido de acertar mais vezes a meta, mas não converte tão bem, e nos outros critérios aí tem uma derrota para o João Cancelo, o que gera para esse jogador o 5-3 para o Barcelona e uma vitória de 87-55. Uma boa vantagem para o Cancelo, que se adaptou muito bem ao estilo de jogo do Barcelona. Já o Baldé faz mais um pontinho para o Barcelona, 6-3 Barcelona. Barcelona com o Baldé tem overall 46 contra 38 do Fran Garcia, e todos os cenários são favoráveis diretamente ao Baldé, seja de passe, progressão, recuperação, bloqueio, chute, enfim, são cenários favoráveis, tá? Mais à frente temos 2 pontos para o Real Madrid. Entre Tchouaméni e Oriol Romeu, o Tchouaméni vence 54-36. Converte mais para gol, finaliza tão bem quanto, mas passa mais, progride mais numa equipe que passa menos no total. Então, assim, é um cenário onde esse Real Madrid, que não é tão adepto a passe quanto o Barcelona, os dois têm muita posse de bola, os dois têm muitos passes trocados, mas o Barcelona faz mais vezes do que o Real Madrid, tá? Nesse mesmo cenário, o Tchouaméni ainda na mesma função faz mais do que o Oriol Romeu, além de bloquear melhor as finalizações adversárias, o que é um ponto muito importante para o volante também, tá? Principalmente os chutes de média e longa distância. Quando a gente vai falar agora de Gundogan e Valverde, temos um problema. E qual é o problema? O problema chama Jude Bellingham. Por quê? Porque esse cara está fazendo um overall tão alto, mas tão alto, que os outros estão ficando muito baixos, tá? Então não estranhe o overall estar baixo. É que o melhor meio-campista, que é o cara que está traçando o parâmetro ali, ele tem acho que 8 gols na temporada, ele tem os melhores passes, melhor assistência, assim, é um negócio absurdo. A gente vai colocar ele mais à frente na disputa com outro jogador do Barcelona, é a última disputa desse confronto, mas assim, não tem o que fazer, tá? Há jogadores que fazem a nota dos outros caírem lá para baixo. O Haaland faz isso na Premier League, por exemplo, tá? Pelo menos na Premier passada fez isso bastante. Ele fazia tanto gol que o segundo atacante, que era o Kane, por exemplo, ficava quase 30 pontos dele. Você imagina os outros atacantes. Então, assim, é um absurdo, tá? O que o Bellingham faz é um absurdo. E aí, nessa ponta, você tem uma ligeira vantagem. E aí, o empate 6-6, um ponto para o Real Madrid, um empate em 6-6, com o Valverde, que passa um pouco menos, mas progride mais. E aí, obviamente, a progressão não é só via passe, mas também condução, né? Condução e drible. E ajuda mais na parte de defesa via recuperação e converte um pouco mais para gol também, tá? Mas é uma situação bem apertada entre os dois jogadores, mas uma ligeira vantagem para o madridista, tá? Vamos a mais um confronto, aí de novo 8-6, mais 2 pontos para a equipe do Barcelona. Você tem aí de fato um Gavi que finaliza melhor, que chuta melhor, que passa melhor, apesar do Camavinga ter passes que progridam mais ou ações que progridam mais, e participa melhor da fase de recuperação. Então, 2 pontos para a equipe do Barcelona, 8-6. Mais um, temos Rodrygo e Lamine Yamal, tá? Eu pensei em colocar o Rafinha, mas assim, nesse momento, acho que o Lamine Yamal é mais hypado nesse momento e vem jogando mais vezes. Então, assim, faz mais sentido a gente colocar o Lamine Yamal. A diferença era para ser maior, tá? Então, assim, a diferença pela idade e também pela contribuição que eles deveriam estar dando. Rodrigo não faz uma grande temporada. A temporada passada era melhor, o overall dele era melhor, não vou lembrar de cabeça, mas era bem próximo ali dos ponteiros. Ele era o melhor ponta pela direita do Campeonato Espanhol, tá? E nesse cenário atual houve uma queda de produção dele e do Vinícius, que a gente vai fazer esse confronto mais adiante. Mas é importante destacar que nesses dois cenários a gente está falando de uma queda de produção do Rodrigo, mas mesmo assim uma alta contribuição, tá? A gente colocou ele como ponta direita só para a gente encaixar direitinho os jogadores, mas ele vem atuando mais centralizado, é uma posição não necessariamente nova, mas que impacta muito no estilo de jogar dele, e
houve uma queda de produção, tá? Essa queda de produção ainda permite 2 pontos para o Real Madrid, mesmo assim, tá? Vamos a mais um, João Félix e Vinícius Júnior. Eu sei que vocês vão querer me matar agora, tá? Não queiram, tá? Por favor. Pelo seguinte, basicamente o João Félix vem jogando melhor. E aí não é que o João Félix vem jogando melhor do que o Vinícius como ponta pela esquerda, os dois atuando como ponta pela esquerda. É que essa ação do Ancelotti de colocar o Vinícius mais centralizado faz com que ele perca boa parte das características positivas dele, né? Ele está se readaptando, ele está se adaptando a uma função que não é a dele. Então, se você olha o último gol, no último jogo contra o Osasuna, se não me falha a memória, que ele faz a parede até encontrar, ele faz assistência, ele faz a parede depois a assistência até encontrar o Rosselló, não é a função dele, não é o que ele estava acostumado a fazer. Então, assim como a gente falou lá do Rodrigo, por mais que os dois tenham um overall interessante para pontas, né, nenhum dos que estão ali são os melhores pontas da competição. Aliás, haja vista, os melhores pontas da competição, se não me falha a memória, são da Real Sociedad, tá? Tanto o Kubo quanto o Oyarzabal, se não me falha a memória, tá? Mas assim, nenhum deles estão nessa disputa de melhor ponta, né, especificamente, mas o João Félix vem contribuindo mais, até porque é uma função mais próxima do que ele gosta de fazer. Então, essa diferença hoje do overall entre os dois, e essa diferença de perfil de comportamento, é a adaptação à posição. O João Félix está mais propenso a gostar de estar ali naquela posição, jogando pelo Barcelona, do que o Vinícius, jogando pelo Real Madrid, nesse começo de temporada. Vale lembrar a mesma coisa que eu falei em relação ao Rodrigo. No ano passado, o Vinícius Júnior foi o melhor ponta esquerda da La Liga e o melhor ponta esquerda da Champions. Assim, jogar ele por dentro, por vezes é uma readaptação para um cara que tem um talento fantástico, mas que custou caro para ele, não para a equipe até agora, porque está na ponta e tem bem na Champions, mas custou caro para ele em termos de performance, tá? E aí eu coloquei o Bellingham disputando com o Leva. Iago, você é maluco? Eu sei, a função minha no mundo é essa, mas assim, qual é o grande ponto? Jogando que nem o Real Madrid joga hoje, o cara mais próximo de taxa de conversão de atacante é o Bellingham, tá? Então assim, é o cara mais próximo de movimentação, de pisar na área, tirando o Rosselló, obviamente, mas eu não vou colocar o Bellingham no banco ou os outros no banco. A diferença é muito grande, tá? Bellingham jogando de meio campista, que a gente falou lá quando ele está falando do Gundogan. É uma discrepância muito grande, e se a gente colocar o Bellingham como atacante, se a gente falar assim, não, beleza, o Bellingham está jogando como um falso 9 que pisa mais vezes na área, não é um meio campista, ele está colocando quase como atacante. Show! Tem um ponto, ele é o melhor atacante da competição, se fosse atacante. Tem mais passe, progride mais, chuta melhor, chuta mais vezes certo a gol, converte mais do que os outros, recupera mais a bola, bloqueia melhor quando volta para a defesa, porque obviamente é um meio campista, então ele tem uma função, tem uma ida e volta no campo maior do que a do Lewandowski. Então assim, é um jogador muito absurdo, muito absurdo, muito absurdo, e a gente chega nesse 10-10. Então assim, entre as duas equipes, quem é melhor? Empate técnico. Empate técnico. Porque posição por posição há aí um empate entre as duas equipes. O que eu acho que pode pesar mais para o futuro. Eu acho que dentro desses confrontos que a gente viu, talvez a volta do Ronald Araújo permita uma vantagem do Barcelona na zaga. Talvez, se a gente for olhar uma volta do De Jong no meio campo, talvez haja um ganho em relação ao Valverde. Se a gente for pensar também numa melhora de desempenho do Rodrigo e do Vinícius, talvez haja um ganho desses dois, o Rodrigo com mais distância, né, e o Vinícius passando o João Félix, e aí na frente o Bellingham, de fato, se conseguir manter essa temporada, ele está revolucionando a posição, já falei isso outras vezes aqui no canal, e mantém, tá? O que ele está fazendo pode revolucionar as posições dentro do futebol, assim como outros jogadores fizeram, ele pode estar fazendo exatamente isso agora, tá? Como que ficou a escalação, né, desse 10-10? Temos o Ter Stegen, que a gente falou que ia optar por ele por conta do tempo de jogo, Cancelo, Koundé, Alaba e Baldé, Tchouaméni, Valverde, Gavi, Rodrigo, Bellingham e João Félix. Então essa é a nossa escalação.
Esse é o nosso 11 contra 11 Barcelona versus Real Madrid, beleza? Gostou do vídeo? Pô, agradeço demais. Peço que você curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NS Futebol. E, por favor, nos comentários deixe aqui também o seu feedback, se vocês têm gostado desses novos quadros e se vocês querem que a gente mantenha esses novos quadros para depois, quando voltarem os jogos, para a gente manter os quadros e também as análises completas, beleza? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.